Check-up no rádio com o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Marcos, bom dia. Opa, bom dia, Marcos. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Começar o nosso quadro hoje falando um pouco aí da Clínica São José. Quase 5 anos aqui na cidade de Caicó. Um sonho que se tornou realidade, né? Isso. Próximo dia 19 de maio de 2024 a gente vai completar 5 anos, né? E a gente vai hoje fazer um breve relato dos serviços, né, que a gente oferece. Eu digo que a Clínica São José, ela não é uma clínica só, né? A gente tem vários serviços que funcionam dentro da Clínica São José, né? A gente tem um laboratório exato, né, comandado aí por Carlson e por Dona Valdete, que tem a matriz ali na Salutares e tem uma unidade dentro da Clínica São José, um posto de coleta de alguns exames. A gente tem o Instituto IMA, né, que é o Instituto Médico Ameno, que é de Cardiologia e Nutrição. Lá nós temos o Dr. Sérgio, Dr. Wander, doutora Cláudia Fernandes e doutora Cláudia Helena, que é a nutricionista, que prestam o serviço em cardiologia, com todos aqueles exames da cardiologia, que são exames bem conhecidos da população, eletro, eco, teste ergométrico, mapa, Holter. E ainda tem Dr. Silton, né, que eu me lembrei agora, especialista em arritmia, é um arritmologista, que atende na clínica, salvo engano, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, fazendo toda essa revisão de marca-passos, né, de pessoas que são portadoras de marca-passo. Temos ainda o serviço de pediatria, né, com Césia e Aramis, que estão fazendo atendimentos lá semanalmente, fazendo todo o acompanhamento pediátrico e tratamento de doenças pediátricas. Temos a doutora Tereza Costa, que é psiquiatra, né, que também atende na São José. Tereza não está todos os dias, mas atende com certa regularidade na clínica e é um serviço de psiquiatria muito bom, né? Nós temos Dr. Felipe Alves, que é ultrassonografista, especialidade voltada para a medicina fetal, né? Então toda a parte de acompanhamento obstétrico de uma gestação e da parte ginecológica, Felipe faz divinamente bem. E claro, as outras demandas de ultrassonografia também. Temos Gleciane Azevedo, que é endocrinologista. Gleciane mora em Campina Grande, mas está aqui praticamente toda semana, fazendo o acompanhamento de diabetes, de doenças da tireoide e toda essa parte do metabolismo, né, do tratamento de obesidade e tudo mais. Temos eu, Marcos Galvão, otorrino, que além das consultas em otorrinolaringologia, essa semana eu atendi um paciente que eu achei engraçado, que eles que achavam que eu só tratava ouvido, né? E não, otorrino é ouvido, nariz, garganta, labirinto, a gente mete o dedo em doença do refluxo e um bocado de coisa a mais. E além das consultas em otorrino, a gente tem os exames da otorrinolaringologia. Laringoscopia, endoscopia nasal, a parte de investigação de doenças de perdas de audição e do equilíbrio, né, as doenças do labirinto. Temos Tessiano, que é fonoaudiólogo, que faz, além de fazer a parte dos exames casados com a otorrinolaringologia, ele faz a parte de reabilitação vestibular, que é o tratamento padrão ouro aí hoje em dia para o tratamento de diversos tipos de doenças do labirinto. E por último nós temos o serviço de ginecologia, que aqui é onde eu acho que tem a maior novidade que eu posso comentar hoje, que é capitaneada aí por Cíntia, minha esposa, e por Juliana Nobre, que são as ginecologistas que atendem lá na São José. As meninas, além de fazerem todo o diagnóstico e tratamento das doenças ginecológicas, o acompanhamento de gestação da parte obstétrica, elas inovaram, né? Eles fizeram um curso e compraram um aparelho, que é um aparelho muito sofisticado, pelo menos até onde eu sei, chamado Frax. E o que eu achei mais interessante desse aparelho é que ele promove uma saúde da parte íntima da mulher, além do tratamento de doenças, como incontinência urinária, por exemplo, tá? Aquela pessoa que está perdendo xixi involuntariamente. Elas conseguem fazer um tratamento não cirúrgico, vamos dizer assim, com esse aparelho que melhora muito a qualidade de vida, mas também a parte de estética íntima, que foi o que eu achei mais interessante, né, aqui em Caicó.
parte de clareamento e tudo, que eu achei mais engraçado, para não usar termos difíceis, foi o tal do apertamento de pipio. Você já pensou? Aqui em Caicó é novidade. Aqui em Caicó, lá na Clínica São José, Cíntia e Juliana, elas conseguem melhorar o tônus da vagina da mulher, para aquela mulher que está se sentindo com a vagina muito flácida, voltar à juventude, como eu brincava com elas ontem conversando sobre isso. Então a gente tem também esse serviço novo lá na São José, muito interessante, que vem trazendo um resultado muito bom na qualidade de vida das pacientes. Que bom. São esses serviços. Tem mais algum serviço lá? Rapaz, depende. Para 2024 tem alguma Depende. previsão de novos serviços? Para 2024 ainda não, até porque a gente está com a capacidade instalada totalmente usada, mas de repente pode aparecer alguma coisa, né? E que bom, gente. Clínica São José, recomendo bastante. Tive lá, estrutura maravilhosa, atendimento 100% e que fica ali, inclusive, ali bem pertinho do Primeiro Beck. Né? Pertinho da Academia Nova Story. É muito fácil de localizar. Exatamente. Nosso tema de hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta. O nosso WhatsApp 992053030. Tem já uma pergunta aqui chegando aqui no nosso WhatsApp, né? E essa pergunta ela é bem, digamos assim, ela é feita com muita frequência, né? Tem um zumbido constante nos 2 ouvidos. Quando toco meu dedo na cabeça, ouço dentro dos ouvidos. É normal isso? Olha, zumbido, como a gente sempre vem dizendo aqui, é sempre um desafio diagnóstico. Porque o zumbido tem muitas causas. Mas a primeira coisa que a gente tem que procurar num paciente que tem zumbido é uma perda de audição ou um rebaixamento auditivo, né? Por que eu chamei de rebaixamento? Hoje em dia se chama tudo de perda. Mas o rebaixamento é quando você tem uma queda de audição em frequências de sons isoladas, que no dia a dia o paciente não percebe que tem uma dificuldade de escutar naquela determinada frequência. Mas quando você vai testar, quando você vai fazer o exame auditivo, você identifica aqueles rebaixamentos que justificam o zumbido. Então, às vezes eu não tenho uma perda de audição clinicamente perceptível, mas eu já tenho alguns rebaixamentos que justificam o zumbido, e aquele zumbido é o sinal que alguma coisa não está bem. Então, doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo, podem provocar zumbido. Doenças da coluna cervical podem provocar zumbido. Essa questão que a pessoa que fez a pergunta falou de tocar o dedo na cabeça e sentir como se estivesse dentro do ouvido, chama muita atenção para casos onde a gente tem tensão da musculatura craniana, né? Problemas ortodônticos com disfunção da articulação temporomandibular podem provocar zumbido. Então, assim, é uma gama de possibilidades. A investigação é uma investigação muitas vezes trabalhosa, e muitas vezes a gente consegue descobrir num simples exame de audiometria, mas a gente consegue, dependendo da causa, ter um tratamento adequado para deixar aquele paciente bem do zumbido. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte: aumento do corneto é perigoso? Posso conviver com ele? Olha, tem muita gente, eu percebo no consultório ainda, muita gente que chega lá com os olhos arregalados e assustado porque está com os cartuchos grandes, né? O corneto é o cartucho, é a concha nasal. E na verdade é assim, na maioria dos casos o que a gente tem são problemas inflamatórios. É o paciente que tem uma rinite, uma sinusite crônica, que promove um processo inflamatório persistente na mucosa do nariz e da face, e isso faz com que aqueles cartuchos fiquem edemaciados. E quando a gente olha de cara, a gente deita, o corneto tá grande, e a maioria das pessoas pensa que vai sair dali direto para uma mesa de cirurgia. E não, né? Não é nada perigoso. O sintoma mais frequente é a obstrução nasal, que incomoda muito. Mas na maioria das vezes o tratamento existe, é um tratamento clínico, né? Hoje em dia é muito difícil, pelo menos no meu dia a dia, a gente precisar indicar uma cirurgia por um simples aumento dos cartuchos, dos cornetos. Quando tem outros problemas associados, às vezes sim, uma indicação cirúrgica. Mas não é nada perigoso, não é nada para se assustar não. Requer tratamento, porque o impacto na qualidade de vida é importante. Doutor, quando eu estou malhando, às vezes fico ouvindo longe, parecendo que minha voz está dentro do ouvido. O que será? É grave ou é normal? Pergunta o ouvinte. Olha, se é um sintoma que acontece quando você está na academia, quando você está malhando lá, provavelmente não vai ter nenhuma implicação maior para você. O que acontece muito
é que as estruturas do ouvido médio, por exemplo, principalmente a tuba auditiva, elas são regidas ou sofrem forte influência da musculatura craniofacial. Então, na hora que eu estou fazendo uma atividade física, essa musculatura está trabalhando, e essa musculatura trabalhando, ela pode fazer alterações lá no posicionamento da tuba auditiva e deixar a gente com as sensações de que o ouvido está um pouco tampado, por exemplo, né? Uma possibilidade pode ser isso. Então, assim, se é uma coisa que acontece com muita frequência e que está lhe incomodando, merece ser avaliado, para ver se a gente encontra algum problema a mais. Mas, a princípio, não. Vamos polemizar aqui um pouco então, Polemize. né? Eu vejo muitas pessoas na academia, primeiro que a academia já tem um som lá, ambiente, né? Com fone de ouvido também, né? Isso é prejudicial, por exemplo? Na verdade é assim, toda exposição prolongada a ruído intenso é prejudicial ao ouvido. Existe uma doença relacionada a isso que a gente chama de PAIR, perda de audição induzida por ruído. Muito comum em trabalhadores de indústria que não usam proteção, e essa exposição constante ao barulho de grandes máquinas vai causando um dano ao ouvido que vai terminar num zumbido muito intenso e numa perda de audição. O ambiente de academia, apesar de eu não ser muito adepto, sei da importância, mas a preguiça é tanta que eu não consigo ir. O ambiente de academia, eu sei que é um ambiente que tem uma música alta, e que mesmo assim muitas pessoas usam o fone de ouvido e muitas vezes numa intensidade de som muito forte. Qual é a dica para o uso do fone de ouvido? A gente tem uma sugestão para você usar o fone de ouvido de forma sábia e evitar que ele cause um dano ao seu ouvido. A gente pede para cada 1 hora de uso, o paciente dê um descanso de 30 minutos. Então, usei 1 hora de fone de ouvido. Tiro o fone, fico 30 minutos ali no ambiente mais silencioso para meu ouvido descansar, e depois eu posso usar mais 1 hora e vai intercalando esses intervalos com o fone. E outra coisa importante é a intensidade do som. Então, se você usa seu fone de ouvido no celular, por exemplo, que a maioria das pessoas é o que faz hoje, você nunca deve ultrapassar a metade do volume total do aparelho. Então, se seu aparelho tem um volume que vai até 100, você fica no máximo em 50, de preferência um pouquinho abaixo. Hoje em dia os celulares já avisam, né? Quando você vai subindo, eles dizem, a partir daqui pode causar um dano ao ouvido. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Marcos, amigo, bom dia a você, doutor Marco Galvão, Joaci Baé. Eu tenho 2 tios, um com 78 anos e outro com 69, desequilibrados, desequilíbrio físico, claro. E disseram que não é labirintite, não, é desequilíbrio. O que seria isso? Alguma resposta para isso? Algum exame específico? Alguma coisa a se fazer? Um abraço, Joaci Baé, e aí? Opa, Joaci, bom dia. Olha, é muito comum a gente receber idosos no consultório. Se eu não me engano, a doutor Belísio, inclusive, já falou sobre isso aqui, com essa queixa de desequilíbrio, né? É muito comum. E muitas vezes a família e até o próprio paciente ficam assim, surpresos quando a gente faz uma investigação e diz ao paciente que não se trata de uma doença do labirinto, porque ele escutou durante anos que aquilo dele é uma labirintite, e o pior que muitas vezes que uma doença do labirinto não tem cura. Mas é isso mesmo, às vezes a gente tem tonturas de outras naturezas que não passam pelas doenças do labirinto, que podem provocar o desequilíbrio. No idoso, por exemplo, você pode ter um simples envelhecimento do sistema de equilíbrio dele. E com isso, ele não tem mais o prumo, vamos dizer assim, perfeito. Você pode ter problemas ortopédicos, você pode ter um problema no joelho, o doutor Anderson pode até falar disso aqui depois, no joelho, no tornozelo, na bacia, onde o paciente não fica estável e isso provoca desequilíbrio, né? Você pode ter problemas na coluna cervical, que podem provocar desequilíbrio, e nenhum desses problemas circulatórios, né? A circulação de sangue não está boa lá no cérebro, no cerebelo, e isso lhe deixar desequilibrado e não ter relação com doenças do labirinto. O que é o importante?
é fazer a avaliação do labirinto para se ter certeza de que realmente aquele desequilíbrio não é de origem labiríntica, não sendo partes para o tratamento. Então, se ele tiver um problema ortopédico, fisioterapia, tratamento com ortopedista, o problema de coluna cervical do mesmo jeito, se ele tiver um problema metabólico, tratar, e por aí vai. Mas assim, para mim, o grande tratamento para um idoso com desequilíbrio, além da atividade física para reforçar a musculatura e o tônus, seria fisioterapia. Existem estratégias da fisioterapia direcionadas para o tratamento do desequilíbrio, tanto no jovem quanto no idoso, porque medicação provavelmente não vai resolver o problema deles. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Janta, João Gavião, de Jardim Seridó. Marcos, pergunta, tirando uma dúvida aí com o médico, o que é que possa venha a ser isso? Eu, quando estou exercitando, quando estou pedalando, você sabe que eu sou ciclista, quando estou pedalando, principalmente forte, que tenho andado acima de 20 km, 25, que vou naquele ritmo forte, quando eu vou, que paro, aí tipo o vidro em top, dá aquele travo no vidro top, aí eu mexo na orelha e vai desentope. Será que isso é excesso de cera ou é moquice já que está chegando? Depois dos 40 você sabe, tudo acontece, né? Um abraço, João Gavião, e aí? A turma do pedal do Jardim Seridó é forte. Turma é boa, Jardim Bike lá, viu? É, isso aí. Olha, pode ser cera, né? Em pessoas jovens, com essas sensações de tampar e destampar o ouvido, quando chega no meu consultório que me reclama, a primeira coisa que eu penso é que o ouvido está entupido de cera. Pode ser uma questão muscular, como eu disse anteriormente, né? Aquele esforço do pedal pode fazer com que a musculatura que atua sobre a tuba auditiva mude, haja de forma de se contrai, haja de forma diferente e provoca essa sensação de perda, e na hora que você relaxa, que a musculatura relaxa, a tuba volta a funcionar normal e o ouvido volte. Mas é interessante, pode ser, por exemplo, se você estiver fazendo um pedal onde tem uma subida muito alta para uma serra, alguma coisa assim, essa diferença de pressão pode provocar essa sensação de ouvido tampado, como acontece numa viagem aérea, por exemplo. Então, o interessante é que você faça a consulta para poder avaliar o ouvido direitinho e saber se é uma perda de audição, que eu acho pouco provável, se é algum desses casos mais simples de a gente pensar em resolver. Tem mais uma pergunta aqui também, parece que é sobre cera também, vamos lá. Pergunto ao médico se cera do ouvido faz a gente ficar sem ouvir, sem escutar. Sou sua amiga do João 23, Marcos Janta. Hoje eu estou em casa, hoje eu vou lá pro Tiago Dias fazer mamografia, fiquei em casa. Um abraço, Marinês, e aí? Marinês, pode sim, inclusive eu me arrisco a lhe dizer que boa parte das consultas que a gente faz com queixa de perda de audição, quando a gente vai investigar, quando a gente vai olhar o ouvido está cheio de cera. E normalmente o grande vilão da cera é o cotonete, né, que a gente vai usando. E na verdade o cotonete ele não limpa, ele vai empurrando a cera lá para dentro do ouvido, ela vai acumulando e chega um tempo que ela pode fechar o canal. Claro que às vezes a pessoa chega com perda de audição e é uma perda de audição de verdade. Mas assim, a maioria dos casos que a gente recebe, principalmente em pessoas abaixo de 60 anos, quando a gente vai olhar é cera mesmo. E entope, deixa sem ouvir. E a agonia é grande, tem mais essa. Cotonete jamais. Jamais. Nem friso, não, né? Tampa de caneta. O ouvido ele não deve ser manipulado. Uma vez eu atendi um paciente que estava com o ouvido tampado de cera. E quando a gente fez a limpeza, no meio da cera veio aquela tampinha do fundo da caneta Bic, aquela pequenininha azul. E eu mostrei a ele, ele disse, doutor, e deve fazer uns 2 anos que tá aí. Que eu me lembro quando eu cocei com a caneta que eu tirei. Veio sem a tampinha, eu procurei, não achei no chão e provavelmente ficou lá dentro esse tempo todinho. Então, no caso, a limpeza tem que ser por um especialista, nada de né? introduzir nada no ouvido. Limpeza correta. Dedo na toalha ou num paninho fino e vai para dentro do ouvido até onde o dedo conseguir alcançar. Não passa daí. Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Até a próxima. 7h50.